Ele traz a visão estratégica que impulsiona o sucesso. Engenheiro eletricista e especialista em planejamento. Soma 12 anos desenvolvendo pessoas e processos. Diretor-geral do Vende-se. Transforma potencial em performance, liderando a empresa para novos horizontes. Lucas Peixoto. Beleza, eu tava ouvindo o Flávio ali atrás e quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui não é vendedor, não é do time de vendas, e tá aqui só acompanhando? Você tá com vontade de ser vendedor agora ou não? Quem tá com mais vontade de ser vendedor agora e falou, porra, agora, velho, eu sou vendedor, caramba. Alguém tá assim? Então fala, eu sou vendedor! Vamos! Gente, a profissão mais importante do mundo, e sempre vai ser. Mas eu quero te fazer uma provocação. Você está com medo de se tornar obsoleto daqui a uns 2, 3 anos? Porque a estatística e os estudos mostram que daqui 3 anos, 40% dos vendedores serão exterminados. Então o Flávio veio aqui, cumpriu a missão dele de trazer essa reflexão para vocês, de falar, cara, eu sou vendedor, é a coisa mais importante, eu tenho orgulho de tudo isso. Só que se você não se movimentar, entender o que vai acontecer no mercado, essa sua animação não vai servir de nada. Então, introdução feita, a gente vai começar as nossas aulas para você se preparar para o que o futuro nos espera. O futuro que eu chamo do futuro das vendas, que é a extinção do vendedor mediano e o nascimento do vendedor ciborgue. Porque tem muita coisa acontecendo por aí, né? Alguém tem medo da inteligência artificial, de certa forma? Eu não sei vocês, eu já compartilhei isso com alunos nossos, que eu falo bom dia, obrigado e por favor para o ChatGPT todas as vezes. Eu não sei o que vai acontecer. Se acontecer algum dia a revolução das máquinas, no mínimo ele tem que achar que eu sou amigo dele. Fala, porra, o Lucas é gente fina, velho. Deixa quieto. Não vamos exterminá-lo. E eu não estou aqui para falar do exterminador do futuro. Eu estou falando como a gente se prepara e usa das ferramentas e das tecnologias para a gente, de fato, se posicionar como vendedor e posicionar o nosso negócio. Porque é para isso que a gente tem que estar preparado para os próximos anos. Então, para explicar tudo isso e para a gente navegar ao longo dos próximos minutos juntos, eu quero que você tire um pouquinho, nesse primeiro momento, a sua armadura de vendedor e coloque a sua armadura de comprador. Aquele cara que muitas vezes a gente considera nosso rival, né? Putz, o comprador sou eu contra ele, etc. Mas você também é comprador. A maior parte das vezes também, né? Eu queria que você fizesse algumas reflexões para a gente se colocar do lado de lá, porque isso vai ser fundamento de tudo que a gente vai falar aqui agora. Então, como comprador, Fari, pode falar em voz alta, me responda. Talvez eu ouça alguns de vocês lá em cima talvez não, mas finge que eu estou ouvindo. Pensa em algumas compras que você faz e que você fará no futuro, que você talvez delegaria. Pensa, coisas que você gasta o dinheiro, que você delegaria para uma inteligência artificial. Que você viraria para o ChatGPT e fala, compra aí para mim. Me dê exemplos, o que você acha que você delegaria? Ou que você já delega? Como? Fala, vamos. Mercado, ingresso de um show, coisas desse tipo. Certo? Uber. Hoje o Uber deu pau, não sei se deu pau de vocês também. Eu fiquei pensando se naquele momento que o Uber deu pau, chegasse uma mensagem falando assim, fale com o nosso atendente para pedir o seu carro. Eu ia falar, não falo. Que falar com o atendente? Eu não quero falar com o atendente, eu quero aqui pedir meu Uber, eu não quero falar com ninguém. Então, existem compras que a gente vai terceirizar, já até terceiriza. Agora, e coisas que você nunca irá delegar? Existe? Pensa e me responda. Existem coisas que você nunca irá delegar? Me dê alguns exemplos. Vai falando. Plano de saúde dos seus filhos, você delega? ChatGPT, assina um para mim bom aí, que você acha que é legal. A escola dos seus filhos, um investimento de todo o patrimônio que você construiu da sua vida inteira, você simplesmente deixaria uma inteligência artificial comprar algum produto financeiro e deixar investido? Com certeza não, né? Então você entende que existem dois mundos? E é sobre isso que eu quero falar. Porque quando a gente entende a ponta compradora, a gente começa a trabalhar na ponta vendedora. E o que eu venho masterizando e pensando e refletindo e estudando nos últimos meses é esta frase aqui, que é justamente o que eu quero passar para vocês hoje. Se a ponta compradora continua sendo humana, a ponta vendedora também continuará.
Se na ponta compradora, você, como ser humano, não delega, então você espera um vendedor na outra ponta. Agora, coisas que você mesmo delega para alguém, esse vendedor vai morrer. Então, se hoje você é uma pessoa que está trabalhando ali e que trabalha com vendas transacionais, que é sobre isso que a gente vai falar, saiba, se você não se mexer, não se posicionar e evoluir, você provavelmente está fadado à morte profissional nesse sentido. Justamente o que a gente vai falar hoje é sobre essa bifurcação. O mercado está indo para dois caminhos. Quem ficar no meio será esmagado. Você tem que entender na sua realidade, na realidade do seu negócio, para qual caminho você está indo. Se é para o caminho das vendas transacionais, que são as vendas que o comprador vai delegar para uma máquina, talvez, e o caminho das vendas complexas, que envolvem risco, que são coisas que a gente, de fato, não irá delegar. Então, a gente vai falar hoje sobre o porquê disso, como isso funciona, o porquê disso tudo acontecer, como que o nosso cérebro toma decisões. A gente vai falar justamente sobre esses dois mundos, sendo o primeiro mundo das vendas transacionais e como a gente tem que automatizar o processo de vendas, e o segundo mundo, que são as vendas complexas, e falar de neurociência em cima disso. E, obviamente, como no Vende, se a gente é prático, mão na massa e quer que você saia daqui com um plano de ação para implementar, a gente vai falar o que você tem que começar a fazer a partir de hoje. Certo? Mas qual que é a grande questão? Primeira coisa. Vamos começar no mundo 1, nesse mundo das vendas transacionais, coisas que a gente vai delegar. Essa nova economia não precisa de um vendedor. Ela não precisará e talvez já não precisa, porque o comprador moderno, ele não quer mais falar com você. De novo, se coloca na posição de comprador. Olha o que as estatísticas já estão trazendo. Mais de 70% prefere comprar 100% online. Mais de 70% é a média, porque nos millennials, pega a galera mais jovem, é 83%. A galera mais velha que gosta, né, de falar com alguém e tudo mais. Mas a média já está acima de 70%. 67%, ou seja, 2/3, consideram vendedores um obstáculo no processo. Você está aqui todo feliz que você é vendedor, todo pomposo, porque o Flávio te encheu a moral agora, mas tem um monte de cliente lá fora que te chama de obstáculo. Que se pudesse, não estaria falando com você. Mas infelizmente ainda precisa. Mas no futuro não vai mais falar. E a estatística que eu falei no começo, 40% dos vendedores perderão relevância até 2027. Turma, 2027 está ali, é daqui 2 aninhos, menos de 3 aninhos, 40%. Que bom que a gente não vai fazer parte dessa estatística, né? Que pena que não veio tanta gente para cá. Porque esses 40% vão ficar lá fora, porque aqui a gente vai se preparar para que isso não aconteça. Porque já está acontecendo. Você pega o Alibaba, que é uma das maiores empresas, né, e-commerce, etc., lá da China, eles têm, sabe quantos vendedores? Sabe essas inteligências artificiais que a gente cria para vender e etc.? Sabe quantos o Alibaba tem? 35 mil. Aí você fala, Lucas, não é só criar ali um GPT, plugar no WhatsApp e fazer um vendedor ali que vende automático para mim? Não é isso que a gente está vendo acontecer? Pois é. O Alibaba tem 35 mil desses. Porque cada um é treinado de um jeito, formatado de um jeito, para atender aquele melhor cliente. Então, chegou determinado cliente com determinado perfil para comprar determinado produto em determinado momento, é uma inteligência artificial específica para atender aquele cliente. Por que eu te coloco isso? Claro que é inspiracional, claro que o Alibaba muitas vezes não é nosso concorrente, mas é para você ver para onde as coisas estão caminhando. E se você não estiver caminhando, seguindo isso, o seu concorrente talvez pode estar. O que vai acontecer daqui a pouco? Esses vendedores, esses 35 mil, eles não dormem, eles não cansam, eles não pedem aumento. Você acha que ele vai ser prioridade dentro de uma empresa? Sim ou não? Claro que a gente vai buscar isso, então a gente tem que se mexer. A gente não pode querer concorrer com esse tipo. Mas afinal, o que é uma venda transacional e por que ela é considerada uma venda transacional? Esse mundo, então, ele está englobado nesse tipo de venda, que é a venda transacional. É uma venda que exige pouco risco. Não tem risco, percebe? Se eu peço um mercado, como vocês falaram, e o mercado não chega, o que vai acontecer? Não vai chegar, talvez eu vou perder um dinheirinho, vai me dar um trabalho, mas não vai acabar com a minha vida, vai? Então é uma venda de pouco risco. Ela é padronizável, ela é digitalizável, quanto mais fácil for, melhor. O cliente decide rápido, decide sozinho. Por que eu estou falando tudo isso? Porque perceba, eu não estou falando sobre preço. Tem gente que vira e fala assim, Lucas, entendi, então venda de produto barato é assim, venda de produto caro é assado. Não. Tem vendas de produtos caros que podem ser completamente transacionais. A Tesla, conhecem a Tesla?
que vende carro elétrico, é venda transacional. A Tesla, a maior parte das vendas delas acontecem no site deles. Porque o comprador de Tesla vai comprar lá nos Estados Unidos $50 mil, esse cara, teoricamente, ele tem esse dinheiro, se ele comprar e o carro não chegar, ele recebe reembolso, se ele não gostar do carro, ele revende praticamente pelo preço que ele comprou, tem tanto risco assim? Percebe? Então acaba sendo uma venda transacional, por mais que é um valor de mais de $300 mil. Então não confunda o valor da venda, o preço da venda com a característica dela. Uma venda transacional é uma venda que não tem risco. E por que isso acontece? Vamos pensar que já existem esses tipos de vendas e elas estão em 3 categorias. Primeira é do preço puro. Ingressos, passagens aéreas, commodities, são coisas que 99% da sua decisão de compra vai vir da onde? Do preço. Isso aqui é o mais barato, é o mais rápido e está tudo certo. Outra categoria é a conveniência. Então, delivery, o iFood, mercados, coisas de logística, Uber. É conveniência, você também não quer falar com ninguém, você quer que seja rápido. E coisas repetitivas. Recarga de celular, né, para pôr crédito no celular, assinaturas de software, o Netflix. Imagina você ter que chamar um vendedor do Netflix para renovar sua assinatura, você ia gostar? Claro que não, né? Então, isso são vendas transacionais. Mas por que isso existe dessa forma? E aí eu quero ir a fundo para vocês, porque eu não quero que você simplesmente duvide de mim. Se é para duvidar, duvida da ciência, porque o que eu vou te trazer aqui vai pautar exatamente como o nosso corpo, o nosso cérebro foi moldado ao longo dos últimos 200 mil anos. E é por isso que acontece dessa forma. No nosso cérebro, tem uma parte ali bem primitiva, pequenininha, do tamanho de uma amêndoa, que chama amígdala. É do cérebro, tá? Não é da garganta. Amígdala lá no cérebro. Essa amígdala, ela é um radar, ela é uma sirene. E essa amígdala, ela foi formada ao longo dessas dezenas de milhares de anos, para quê? Para, num momento de risco, ela acender. Ou seja, quando o risco é baixo, ela fica quieta. Ela não acontece nada. A amígdala fica lá, bonitinha. Quando o risco é alto, o que acontece? Ela liga a sirene. Se a amígdala não liga, o que naturalmente o seu cérebro faz? Ele delega. Porque o nosso cérebro ele é campeão de uma coisa: poupar energia. O nosso cérebro, ele quer de todas as formas gastar o mínimo de energia possível. Porque gastando o mínimo de energia possível, ele vai poder fazer com que a gente gaste a nossa energia com outras coisas. É para isso que o corpo humano foi constituído. Então, se ele olha um negócio, não tem risco, ele libera para o nosso córtex pré-frontal aqui na frente pensar e tomar uma decisão lógica. E na hora de tomar uma decisão lógica, o que naturalmente o nosso cérebro vai querer decidir? Por algo mais barato, por algo que traga menos trabalho, que seja, né, traga mais comodidade, que eu não tenha tenho trabalho para fazer alguma coisa. Concorda? Então, toda venda que não ativa a amígdala, o cérebro vai priorizar um negócio que seja muito mais simples. Por isso, é uma venda transacional. De novo, você entender isso é você aceitar a ciência e não ir contra o que eu estou falando. Porque entenda que isso vai ser base do que a gente vai falar mais para frente. A amígdala, tamanho de uma amêndoa, é o nosso sinal de alerta. Guarda isso que a gente vai falar sobre isso. Porque nesse momento a gente entende que, então, numa venda transacional, o vendedor ele vai ficar obsoleto. É isso que a gente está falando aqui. Então, o vendedor do futuro, dentro deste mundo, ele não é mais um vendedor. Porque o cliente nem vai querer falar com você. Então, se a sua empresa vive este cenário, e é sobre isso que eu estou falando, é autoconhecimento e posicionamento, onde você está hoje. Se a sua empresa é uma empresa que vende coisas que são vendas transacionais, o vendedor agora ele vai ter outro nome. Ele é um arquiteto de automação, ele é um designer de máquina de vendas, ele é um engenheiro de funil. Sei lá como que você chama, é legal que dá para chamar uns nomes bonitos, né? Tem gente que não gosta de falar que é vendedor, agora você ganhou o direito de falar uns nomes bonitos, inventa o nome que você quiser. Porque você não vai ter mais o foco de ficar discutindo o preço, você vai ter um foco em desenhar um funil e utilizar as ferramentas para serem automatizadas, para fazer esse trabalho por você. Você vai orquestrar os canais de vendas para eles acontecerem de uma forma mais fluida possível. Você vai decidir baseado em dados. Porque mais do que você ficar lá na ponta da venda, tudo vai trabalhar para você. Você simplesmente vai se posicionar. E isso já está acontecendo. A gente já está vivendo isso, já está num epicentro. O que já está acontecendo, que a gente já está vendo acontecer? Primeiro, no WhatsApp, marketplaces. Pô, tem gente que num passado próximo aí tinha um diferencial competitivo que entregava super rápido e tinha um preço ótimo. Agora a galera atrás da China vende no Mercado Livre que entrega no mesmo dia.
Entra lá no WhatsApp, faz um pedido automático, não precisa nem falar com o vendedor, pede em 2 minutinhos. Daqui a pouco o negócio vai chegar de drone na sua casa. Não é legal? Não é isso que a gente quer para umas vendas transacionais? Para que eu vou falar com um humano que vai me dar trabalho, sendo que eu posso entrar no WhatsApp e mandar meia dúzia de mensagens e o negócio chega de drone na minha casa? É isso que a gente está buscando. Tem coisas novas acontecendo, como, por exemplo, TikTok Live, Live Shop, essas coisas acontecendo. Lá na China já é tendência. Aqui no Brasil, tem uma galera já ganhando grana com isso. Venda transacional também é muito mais que um vendedor, é uma galera produzindo conteúdo, rede social, e as vendas acontecendo. Eu não quero ter que falar com um vendedor para comprar tal coisa. Eu estou ali no TikTok, vi um negócio, cliquei e comprei, eu quero que chegue na minha casa. E o futuro, que daqui a pouco vai ter vendas por voz. Você pedir para Siri, para Alexa. Olha que incrível. Imagina, turma, você vira agora e fala assim, Alexa. Oi, Lucas, como posso ajudar? Preciso comprar um presente, algo em torno de 200 a 300 reais. Entendi. Para quem é o presente? Qual idade e gênero? É para minha esposa, aniversário de casamento. Aniversário de casamento, 200 a 300 reais. Certo. Que tal o Airfryer Philips Valita? Está R$ 279 reais com frete grátis. Chega amanhã. Quer que eu adicione no carrinho? Quero, por favor. Pronto, adicionado. Quer finalizar a compra? Finalizar. Compra finalizada. Mas só para constar, Lucas, aniversário de casamento normalmente pede uma bolsa, uma joia, sei lá. Tenho certeza que ela merece algo melhor que um airfryer. Mas enfim, já foi, né? Ha, ha, ha. Boa sorte, tchau. Salve de palmas para nossa Alexa. Turma, o futuro começou com a minha esposa maravilhosa. É brincadeira, tá, meu amor? Eu sei que você tá ali, ela. É brincadeira, tá? É só uma simulação. Não espere um air fryer de aniversário de casamento. Fica tranquilo. Mas você tá entendendo o que eu tô falando? Você vai disputar com a Alexa? Quem vai querer comprar de você se dá para comprar com a Alexa e chega de drone, meu amigo? Não vai querer comprar de você. Então, se você é um vendedor que está vendendo coisa transacional, daqui 3 anos você está morto. Já começa a se posicionar para ser diferente, para não perder da máquina. Mas graças a Deus eu estou te mostrando que existe um caminho aqui nesse cenário, que é você se desenvolver, se tornar um arquiteto, fazer coisas novas, porque atualmente a gente está rascunhando muito. Só 20% das pessoas têm boas experiências com robôs de conversa. Você já foi atendido por um robô de conversa no WhatsApp? Foi bom ou não? Foi uma merda, não foi? Tá tudo muito ruim, então tem muita coisa para a gente fazer. Então, se você está na vanguarda e quer se posicionar muito nisso daí, tá maravilhoso. Estamos no momento disso acontecer, tá tudo certo. Só que pensa, se você ficar para trás, turma, não só é uma questão de tudo isso que a gente está falando, mas é é lei numérica também. Vendas, para toda ação, precisa ter uma proporção. Quem consegue ter mais constância a nível de atividade, sai na frente, você sabe disso. Imagina, você sozinho lá, trabalhando pra caramba, no máximo você vai mandar lá 15 propostas durante o dia. Uma IA, um cara com IA, vai mandar 80. Eu estou sendo legal ainda, porque ele pode mandar 200, ele pode mandar 300. Como que você vai competir? Você não vai competir. Então, se você está no mundo transacional, fica de olho nas novas plataformas. Eu não sei nem te dizer tudo que vai ter, porque, de novo, acabamos de fazer uma simulação de algo que está começando. Aqui no Brasil a gente nem tem ainda, nos Estados Unidos está começando. Mas já tem coisas acontecendo. Como eu falei do TikTok Live Shop e outras coisas, estão acontecendo. Você tem que ficar antenado nisso que está acontecendo. Tenha novos funis rodando sempre. Você tem que estar exercitando isso dentro do seu negócio. Se você não tiver, o seu concorrente vai começar a fazer. Você vai ficar lá dando murro em ponta de faca, enquanto seu concorrente está se aproveitando de tudo isso. Seja um designer de fluxos, de conversas, masterize tudo isso, que a galera ainda está fazendo muito ruim. E testa. É isso que eu tenho que falar para você. Você tem que testar, você não pode assumir que é assim, que é difícil, que está mudando e vamos lá, onde o mercado. Você tem que ser o protagonista. Se você está nesse mundo, é obrigatório você se posicionar assim. Agora, existe um outro lado. Graças a Deus que existe um outro lado. Porque senão a gente estava ferrado, né? Estava lascado. Porque nas vendas de alto risco, do contrário das vendas transacionais, que a inteligência artificial vai ganhar em velocidade, agilidade e tudo mais, em vendas de alto risco, o cérebro vai jogar outro jogo. Vocês já entenderam o funcionamento da amígdala.
Que a amígdala desativada, ela deixa o córtex pré-frontal tomar uma decisão, baseada em lógica, venda transacional, tudo certo. Agora, e no mundo número 2? Que o vendedor nunca será substituído. Pode ser que envelheça rápido minha frase, tá? Eu estou falando nunca na Conference de 2025. Pode ser que no Conference de 2030 eu mude minha palavra, tá? Mas, por enquanto, eu afirmo categoricamente que o vendedor não será substituído. Porque, de novo, foi um processo de 200 mil anos que não tem como a gente lutar contra. Não vai ser nos próximos 50 anos que o funcionamento do nosso cérebro vai mudar. Já vou explicar o que é isso que eu quero dizer. Vendas que dificilmente serão automatizadas. A escola do seu filho, o plano de saúde, um investimento altamente relevante que vai consumir todo o seu patrimônio, educação executiva, uma consultoria que vai determinar o crescimento da sua empresa, tratamento médico. Você confia em terceirizar ali para a Alexa decidir por você? Não, né? Por que não? O nosso cérebro, ao longo desses 200 mil anos, ele se desenvolveu em cima de 2 pilares. Primeiro, ele vai buscar, de todo modo, proteger você e sua família, proteger a vida. Então, tudo que a gente fala de educação, de saúde, de segurança, vai estar nesse grupo. Enquanto, ao mesmo tempo, ele vai proteger patrimônio, ele vai proteger o que você tem, o que você conquistou. Então, quando é muito dinheiro, os seus negócios, o seu futuro, o seu cérebro, ele vai atuar para te proteger dessas 2 coisas. Então, quando a gente volta, deixa eu voltar aqui, onde eu estava, onde que eu volto? Aqui. Quando a gente volta e olha o cérebro e lembra da amígdala, a gente tem que pensar que tudo isso, o ativar ou não a amígdala, está baseado em uma palavra, que é a palavra mais importante de todas, que é confiança. E a confiança é interessante porque ela não é digital, a confiança é analógica, ela é biológica, ela é química. O que eu quero dizer com confiança ser um negócio químico? E aqui que está a sacada, é aqui que você tem que entender. Existe uma outra coisa no nosso cérebro, que se chama oxitocina, que é o hormônio da confiança. Ela é produzida lá no hipotálamo, que é outra coisa, é outra região. E ela serve para quê? Ela serve para dar um calmante na nossa amígdala. Simples assim. A nossa amígdala, vocês lembram do que é? A amígdala é um sinal de alerta. Quando você vê alguma coisa de risco, a amígdala, ela atua. Então, se eu vou tomar como comprador uma decisão de compra que vai ser algo que pode me prejudicar, que pode me trazer risco, naturalmente a minha amígdala vai fazer o quê? Opa, calma. Não terceiriza. Pensa direito. Pode ser que a gente vai se ferrar aqui. Como que a gente acalma essa amígdala? E fala, calma, amígdala, tá tranquilo. Me deixa aqui pensar e decidir. Com a oxitocina. A oxitocina vai ser liberada e ela vai acalmar a amígdala. Só que a oxitocina, ela só é produzida de uma forma, com contato humano. Quando, de fato, um ser humano na sua frente, você olha nos olhos dele, você pega na mão dele, você escuta a voz dele, aí sim, oxitocina é produzida no seu cérebro e ela acalma a sua amígdala. Quem trabalha com vendas complexas aqui sabe, não faz diferença você ir numa reunião presencial e apertar a mão do seu cliente, faz diferença ou não faz? Agora você está entendendo por que disso. É totalmente químico e biológico. Não é só uma questão de, não, lá eu me conecto melhor que ele. Sim, você se conecta melhor por causa disso. Você se torna um produtor terceirizado de oxitocina na cabeça do cara. Essa é a sua meta. É trazer todos os elementos e quanto mais proximidade você tiver, mais você vai conseguir ser efetivo nisso. Por isso que a gente fala que mensagens de texto, você parece um robô. Quando você já começa a mandar áudio, já começa a mudar, não começa? Você sente performance de vendedor que manda áudio que já melhora. Um cara que faz chamada de vídeo não melhora mais ainda. Uma pessoa que vai presencialmente não é mais ainda. Tudo porque a gente está conseguindo se conectar, produzir mais oxitocina no cérebro do nosso cliente, a amígdala dele fica mais relaxada, ele fica mais propenso a uma tomada de decisão numa venda complexa. Então, esse é o processo e por isso que isso não vai mudar. É exatamente assim, pensa, o cliente está considerando algo de alto investimento. Ele vai usar todas as suas economias. Nesse momento, a amígdala vai ativar o alerta máximo. Ele vai falar, opa, alto risco. A gente vai gastar todo o dinheiro da nossa família. Calma, não faz isso. O vendedor vai lá, estabelece contato. Aperto de mão firme, tom de voz claro. Com isso, a oxitocina da cabeça do seu cliente começa a ser liberada, inibe a amígdala. Pronto, o cliente fica mais seguro, relaxado e consegue pensar racionalmente. Entende?
Então, como que uma IA vai fazer isso, meu amigo? IAs não conseguem produzir oxitocina no cérebro de uma pessoa. Só um ser humano. Por isso que vendas complexas que exigem risco, o vendedor nunca será substituído. A tecnologia ela vai escalar toda a eficiência. Os humanos eles vão escalar confiança. E isso nunca vai ser substituído. Agora, você deve estar pensando, então tá tranquilo, Lucas. Peguei. Você me deu um mapa aqui, é só eu parar de vender coisa transacional, vou me tornar um vendedor de coisa mais complexa. É isso que você está falando, não é? Não. Ou pode até ser que sim. Mas, só isso não vai funcionar. Por quê? Lembra o começo da nossa aula? O que eu falei lá no começo? O vendedor ciborgue. Porque a régua, turma, está ficando cada vez mais alta. E o que você tem que encarar a partir de hoje? Que você tem que se tornar um ciborgue. O que é um ciborgue? É meio humano, meio máquina. A ponto de você chegar e ser assim, cara, eu sou 80% do meu trabalho é ferramenta, é inteligência artificial, é tecnologia. Tudo que não exige o meu comportamento humano, análise de contexto, relacionamento, algo que vai me fazer produzir oxitocina no cérebro do meu cliente, eu terceirizo. Deixa a IA, deixa a ferramenta fazer por mim. E eu cuido de empatia, relacionamento, conversas decisivas. Isso que é um vendedor ciborgue. Quem gosta de super-herói, filme, etc., deve conhecer o Homem de Ferro. Vocês não conhecem o Homem de Ferro? Quando ele coloca a armadura, ele não fica muito mais forte? É isso que a gente tem que mirar a partir de hoje. Que armadura que você está vestindo. Porque senão você vai para uma luta com o Homem de Ferro, meu amigo, que é o seu concorrente, com uma armadura super tecnológica e você está lá de arco e flecha. Você vai ganhar como? Você não vai ganhar mais nunca. A IA, ela vai matar o trabalho sem alma. Tudo que é processual. Mas ela nunca vai matar o trabalho estratégico. Então você tem que saber que a partir de agora, dentro desse mundo 2, que a gente está falando, das vendas consultivas, vendas complexas, vendas que exigem risco, você tem que se tornar cada vez mais estratégico. Por quê? Enquanto você, meu passador, está lá, atualizando planilha, fazendo follow-up manual, escrevendo uma proposta lá, um e-mail, fica 40 minutos escrevendo a desgraça do e-mail. O vendedor ciborgue, que é o seu concorrente, está usando ferramenta para fazer tudo isso, inteligência artificial. E ele gasta 100% do tempo dele vendendo. Ele está muito na sua frente, você está lascado. Esse é o nível de concorrência. Você tem que desenvolver, a partir disso, os 4 superpoderes de um vendedor ciborgue. Porque as ferramentas, hoje em dia, vão começar a te permitir cada vez mais desenvolver esses superpoderes. Primeiro, a superaudição. O que é a superaudição? É analisar todas as suas ligações, emoções. Já existem ferramentas, a galera do Expert que tem lá o Sales Dash, você já viu uma ferramenta de análise de call, não viu? Você bota lá toda a transcrição da sua chamada, te fala exatamente como foi, te dá os próximos passos, planos de melhoria, análise de sentimento, que momento que você se conectou mais, se conectou menos. Pô, se você não está usando isso, cara, a galera vai começar a usar cada vez mais. Pré-cognição. Você saber quais são os leads com maior chance de comprar. Então, imagina se você tem ferramentas, inteligência artificial, te dando todo um direcionamento, onde você foca, o que você fala, como que você aumenta a sua taxa de conversão em cima daquilo, em vez de você ficar lá batalhando e tirando tudo da sua cabeça, inteligência artificial que te mostra o caminho. O sexto sentido, próxima melhor ação sugerida. Então, cara, o que será que eu faço? Imagina se a IA está te falando, faz isso, faz aquilo. Fala desse jeito com esse cara, manda essa mensagem, manda esse material, compartilha esse depoimento de cliente que vai conectar bem com esse cara. Como que você vai ter capacidade para lembrar coisas dessa? A inteligência artificial pode trazer isso para você? E a memória perfeita, o conteúdo certo na hora certa, ela vai saber te dizer. Então existem diversas coisas que você pode usar para te tornar cada vez mais forte. Porque para deixar lúdico, a gente tem que comparar esses tipos de vendedores. Porque talvez você está falando, não, Lucas, legal, né? Eu tenho que me adaptar e tá tudo mais, mas será que é tanto assim? Vamos pensar 2 casos? Vamos pensar na Maria, olha que maravilhosa a Maria, e vamos pensar no João. Quem só de olhar na foto já se identifica com o João? Fala, nossa, eu sou igualzinho o João, estava cansado, semana começou duro. Olha a Maria, como ela está feliz, olha o dashboard atrás dela. Vamos pegar como é um dia na vida dessas 2 pessoas? Um dia na vida do João, acordou, 8 horas da manhã, fica até às 10, tentando caçar no WhatsApp dele, no CRM dele, tudo que é lead, tudo que é follow-up que ele tem que fazer. Fica 2 horas lá para tentar se organizar.
Das 10 ao meio-dia, ele fica mandando follow-up. Ele vai lá, acha, manda uma mensagem, tenta falar com o cliente, manda lá os follow-ups. Daí para almoçar, né? Ninguém é de ferro, tem que almoçar, claro, o João também. Da 1 às 3, vai lá, fica criando proposta, vê, faz análise, escreve os documentos e tal. Das 3 às 5, fica lá pesquisando quem que ele pode falar, como que ele faz as coisas. E das 5 às 6, fica mandando uns e-mails ali para ver como que foi o dia e tudo mais. No final das contas, resultado, fez 15 follow-ups, mandou 3 propostas, não fez uma reunião que se presta, gastou 80% do tempo no operacional. Alguém já se sentiu, João, pelo menos por um dia? Que você trabalhou o dia inteiro e falou, como pode? Eu trabalhei que nem um camelo e não fiz nada. Vocês já sentiram assim? Nada de produtivo, nada que vai me levar ao próximo passo, nada que vai me trazer uma venda nova. Eu só fiquei resolvendo bucha, fiquei numa rodinha de um hamster e parece que eu nunca vou sair do lugar. Ao mesmo tempo que a gente tem a Maria. Maria acordou. Durante a noite, a IA atualizou todo o CRM dela. Já fez tudo para ela. Né? Pô, ela dorme, a IA trabalha. De manhã, primeiro horário, ela já mandou 80 mensagens de follow-up, porque ela já viu o que estava acontecendo, já mandou 7 horas da manhã, 80 mensagens personalizadas para todos os clientes que estavam ali no funil. Das 8 às 9, ou seja, quando a Maria acordou, já leu o relatório que a IA dela trouxe para ela, já mostrando o resumo de tudo que está acontecendo e quais seriam as melhores ações para o dia. Das 9 às 10h30, já fez uma bela de uma reunião, usando uma IA de copiloto. Então, enquanto ela estava fazendo a call de vendas, tinha lá uma inteligência artificial transcrevendo tudo e falando assim, agora que ela falou isso, mostra isso para ela. Agora que ela vai falar tal coisa, mostra o depoimento desse cliente, fala tal coisa, contorna a objeção dessa forma. Um copiloto junto com ela. Das 10h30 às 11, ela já aprovou rapidinho ali 12 propostas que a inteligência artificial fez para ela. Das 11 às 5 da tarde, fez mais 3 reuniões muito boas. E das 5 às 6, ela começou a analisar o relatório que a IA fez para ela do plano de ação do dia seguinte. Olha que maravilha. Resultado, fez 80 follow-ups, mandou 12 propostas personalizadas, fez 4 boas reuniões. Ou seja, gastou 80% dela, 80% do tempo dela, estratégica. Com uma IA ajudando. No final das contas, são as mesmas 8 horas, mas percebe que são universos completamente paralelos? Agora, baseado nesses exemplos que eu te dei, onde você está hoje? Você está mais perto do João ou você está mais perto da Maria? Tudo bem que a Maria, até eu queria ser a Maria, né? Até no vento. Quando eu mostrei esse slide para a Ninótica falou, não dá para os nossos vendedores ser igual a Maria? Eu falei, calma, Nini. A gente vai chegar lá, né? Mas percebe, a gente está muito João ainda. Então tem muita gente que chega nesse momento, ou até um pouco antes da conference, fala assim, Lucas, será que a IA vai me substituir? Eu tenho uma resposta para te dar, meu amigo. Não, a IA não vai te substituir, mas a Maria vai. A Maria vai te substituir. Nos próximos 2 anos, as Marias... Tem alguma Maria aqui? As Marias vão vir com tudo. E se você não for uma Maria que está utilizando com inteligência, antenada nessas novas tecnologias, se posicionando para fazer diferente, para ter a sua armadura de ciborgue, você vai ficar para trás. Então, se você está num mundo complexo, você tem que pensar que usa IA, usa ferramentas para tudo que não exige o seu cérebro estratégico. Tudo que é operacional, que é diário. Você tem que buscar soluções que vão automatizar o seu processo, que vão te ajudar a pensar em algumas coisas. Tudo bem você falar para mim, falar, Lucas, eu não sei o que fazer, eu ainda não conheço. O problema é você falar para mim isso e ao mesmo tempo dizer, e eu não estou fazendo nada para reverter essa situação. Esse é o grande problema. Se você não está dando passos, pesquisando, procurando, se desenvolvendo para num futuro próximo se tornar uma Maria, talvez não vai dar tempo. Que bom que você está aqui. Que bom que talvez essa minha fala está te, no mínimo, dando um estralo para você falar, cara, realmente eu preciso me mexer. Eu preciso começar a ser mais estratégico nessa minha tomada de decisão e desenvolvimento de habilidades. Você vai reservar energia para fazer conversas decisivas. Você vai trazer neurociência para o seu discurso, tudo isso que a gente está falando de conexão, construir confiança antes do preço, criar rapport. Essa palavrinha maravilhosa que se fala tanto, né? Rapport. Rapport é liberação de oxitocina. Olha que bacana, a gente se tornou mestre em neurociência agora. Então, para a gente caminhar para a reta final, primeira pergunta que eu te faço, para a gente sair com um plano de ação daqui, é qual jogo você está jogando? Que mundo que você está hoje? Você está no mundo transacional ou você está no mundo complexo?
A gente falou sobre esses dois mundos hoje. Mundo transacional é onde o preço, onde a conveniência manda em tudo. A decisão é rápida do cliente. O erro, se comprar aquela coisa, dói muito. Se você responde, Lucas, eu estou no mundo transacional, é um caminho. Se você fala, não, Lucas, eu estou no mundo complexo, que envolve família, patrimônio, a decisão é longa, várias pessoas opinando, isso é um processo que envolve risco. Então você está nesse mundo 2. Primeira coisa é você saber onde você está, para aí de fato você começar a bolar o seu plano de ação. E sempre quando eu falo, que é aluno do Vende, você sabe, eu adoro o número 3, porque fica fácil, fica lúdico, nosso cérebro aprende. Eu sempre gosto do plano 333. O que é 333? É 3 coisas que eu vou fazer, 3 coisas que eu vou parar de fazer e 3 coisas que eu vou continuar fazendo que tá bom. É isso. É só isso que você tem que fazer. Todo evento que você for, toda aula que você for, todo aprendizado que você tiver, saia com o plano 333. O que eu vou começar a fazer, o que eu vou parar de fazer e 3 coisas que eu vou continuar fazendo porque eu validei aqui que eu estou certo. Eu não sei quais são as coisas que você já está fazendo certo, por isso que eu vou tirar da minha equação aqui. Mas eu vou falar 3 coisas que talvez você deva começar e 3 coisas que você deva parar. Se você está no mundo transacional, o que você tem que começar agora? 1, explorar um canal novo que talvez você não está explorando. A gente falou sobre coisas, falei sobre TikTok, sobre Amazon, sobre Marketplace, sobre alguma coisa que talvez você não está explorando, você precisa começar a explorar, porque isso tem que fazer parte da sua rotina, a todo momento buscar masterizar um canal novo, uma nova forma de venda. 2, ter pelo menos um funil automatizado, ou se você já tem um, criar um novo funil automatizado. Eu não quero que você crie uma sequência inteira, que fala, Lucas, eu não preciso mais trabalhar, mas no mínimo colocar um elemento de automação em alguma coisa do seu funil, você tem que dar espaço agora. Nos próximos 7 dias, você tem que dar o primeiro passo. Chama alguém, pede ajuda, contrata um cara. Mas dê o primeiro passo, não fica para trás. Você tem que se colocar em movimento. Que seja criar um chatbot básico. Coloca lá um chatbot ali, bonitinho, com inteligência artificial, que quando o lead entrar no seu funil, vai vir uma primeira mensagem de boas-vindas, vai ser um chatbot automatizado. Se você não tem isso, dá esse primeiro passo. Se você já tem isso, deixe ele melhor ainda. Faça alguma coisa, porque o futuro das vendas transacionais está indo nessa direção. E o que você vai parar de fazer? Ou buscar parar de fazer? Follow-up completamente manual. Automatiza essa desgraça, gente. Você cria o seu fluxo de cadência, já faz as coisas acontecerem sozinho. Você vai ficar lá que nem um maluco, procurando quem que você tem que mandar mensagem, mandar as mesmas mensagens a todo momento. Parar de ignorar dados. Você só trabalha com feeling, com relacionamento, e não vê número, não vê dado, não vê taxa de conversão. E depender de um canal só, que é o contraponto que a gente falou lá. Se hoje você vende por um único canal, acelera. Acelera. Você precisa cada vez mais buscar a multicanalidade. Esse mundo número 1 vai exigir isso. E o mundo número 2, se você está nas vendas complexas, que vão exigir um ser humano e vai continuar exigindo por muito tempo ainda. Primeiro, você vai começar gravar e analisar suas calls. Se você não está fazendo isso, tem um monte de ferramenta que você pluga lá com o seu Google Meet, com o seu telefone, que você sai de uma call de venda, ela já te fala tudo que você fez, tudo que você tem que melhorar, já dá nota para o seu time, você já treina em cima da metodologia que você segue. Enfim, se você não está fazendo isso, você tem que fazer. É a primeira peça da armadura do seu ciborgue. Segundo, usar a IA para fazer pesquisa. Quem estava ali? Quem é a galera do PES que estava no Gestão e Inovação comigo esses dias? Estou vendo que tem gente aqui. Não foi legal a gente fazer uma análise de mercado e precificação ali ao vivo, rapidinho? Não foi maravilhoso? Foi sensacional. Tem gente que vai e demora e pesquisa e paga gente e não sei o que para fazer uma análise que, cara, se você aprender a mexer nessas paradas, em meia horinha, você tira várias conclusões estratégicas do seu negócio e você não está usando isso da maneira correta ou está subutilizando tudo isso. Criar prompts, padrão, agentes para o seu time usar com você. Porque às vezes, sabe o que está acontecendo agora? A galera está usando inteligência artificial, mas entra no chat GPT para ficar fazendo pergunta genérica. Ou corrija os erros de português dessa mensagem. Ou melhore esta mensagem que eu vou mandar para o meu cliente. E eu estou falando isso com propriedade de causa, porque a gente tem a Cecília dentro da plataforma do Vende-se, né? E eu consigo ver todas as mensagens que são mandadas na Cecília. E eu fico analisando para ver a usabilidade da turma. E o tanto de mensagem que tem assim que eu falo, gente, a gente treinou a Cecília com tudo que a gente sabe. Cara, dá para você fazer miséria lá dentro. A pessoa entra na Cecília e fala, melhore esta mensagem para eu mandar de follow-up. Você está subutilizando muita coisa. Você tem que dar os próximos passos. Existe um mundo de possibilidade aí para você trabalhar. E duplicar para o seu time, para todo mundo ganhar agilidade junto. E o que você tem que parar agora? Ir para a reunião sem preparo. Não usar ferramentas que vão te dar direção, já te trazer uma análise do cliente, o caminho que você tem que seguir, juntar um monte de informação para você ser mais assertivo.
Você gastar tempo demais com tarefas operacionais, administrativas, que é o que a gente deu o exemplo do João, ou ficar falando só coisa técnica para o seu cliente. Porque se você só está falando coisa técnica, você está fazendo o trabalho de uma IA fazendo por você. Se ele está achando que você é uma IA presencial, com carne, você não vai cumprir o seu papel de ser humano. E tudo isso que a gente falou até agora não vai fazer valer também. Porque você só é um cara que fica repetindo informação técnica do produto, característica do produto. O produto é desse tamanho, fazer essa coisa e tal. Pô, isso daí dá para ver no manual, caramba. Conexão, relacionamento, geração de confiança, criação de rapport, é isso que você tem que buscar. E se mesmo assim eu não te convenci de tudo que eu estou falando, a mesma pesquisa que eu vim embasando tudo que eu falei aqui, ela traz 4 estatísticas muito relevantes. Vendedores que usam inteligência artificial e ferramentas corretamente têm, primeiro, diminuem em 35% o ciclo de vendas. Às vezes você demora lá 30 dias para fechar uma venda, fazendo da forma correta, utilizando ferramenta boa, seria 20 dias. Aumenta 52% a produtividade. É quase que se eu clonasse você e botasse um clone para trabalhar junto com você. Não seria maravilhoso? Usa ferramentas para ganhar produtividade. Aumenta 30% a taxa de fechamento. Diminui em 60%. Essa é a mais maravilhosa, porque ela vai te dar tempo. Tempo para você fazer o que interessa. Diminuir tarefa operacional te dá tempo para se preocupar com a venda. Então, de novo, não acredita em mim, acredita na neurociência, na biologia, nas pesquisas, mas começa a se mexer, porque o futuro vai ser de quem realmente se tornar um vendedor ciborgue. Isso é para deixar uma última reflexão, para que você realmente saia daqui falando assim, realmente, eu tenho que me mexer. Ou você se torna intencionalmente melhor, ou se tornará estatisticamente irrelevante. Essa é a nossa realidade dos próximos anos. Eu espero que você aqui no Vendas Conference não faça parte dessa estatística e conta com a gente do Vendas e comigo para a gente mudar esse jogo e se preparar para o que está por vir. Valeu, turma! Obrigado, obrigado, obrigado!